Oi, como é que você vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa série Leitura Comentada do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. A gente já está no finalzinho do livro. Você que está chegando aqui agora, vou te explicar como é que funciona essa série. Em cada vídeo, em cada episódio, eu falo sobre um capítulo específico do livro. A gente está falando sobre a parte 4, que é um ponto de virada no livro, porque nessa parte o Dale Carnegie fala sobre liderança. Seja um líder, como mudar as pessoas sem ofender nem criar ressentimentos. E no episódio de hoje vamos falar sobre o capítulo 3, que é Fale Primeiro sobre seus próprios erros. Antes de começar a falar sobre o capítulo, eu quero agradecer que você está aqui e também pedir para você dar o seu like se você acha que faz sentido e também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com outras pessoas que a gente está falando sobre como a gente pode melhorar os nossos relacionamentos e sempre de uma forma ética e com respeito. Vamos começar? Gente, ninguém gosta de ser criticado, mas principalmente quando você é líder e você precisa modificar hábitos, dar orientações. Então, como fazer isso de uma maneira que a pessoa nem fique na defensiva e nem fique ressentida com você? Nesse capítulo 3, o Carnegie dá uma lição de humildade que desarma as pessoas e abre o caminho para mudanças, que é, antes de você criticar o outro, fale sobre os seus próprios erros. E ele começa dando um exemplo que aconteceu com ele próprio. Ele fala que ele trabalhava, a sobrinha dele tinha 19 anos e trabalhava com ele como secretária. E ele estava querendo corrigir a sobrinha porque ela estava errando bastante em determinadas tarefas. Mas quando ele ia criticar a sobrinha, ele parou e pensou assim: Dale, seja honesto com você, pensa bem, como é que você agia quando tinha 19 anos? Aí ele parou para pensar e percebeu que a sobrinha era muito melhor do que ele, inclusive quando ele tinha essa idade. Ele então foi conversar com ela. Olha, Josephine, o nome dela era Josephine Carnegie. Eu, quando tinha a sua idade, eu cometia, acho que até muito mais erros do que você. Para mim é até complicado corrigir você. Mas olha, o que você acha de fazer? E aí ele conta, né, fazer a determinada função ali que ela não estava fazendo bem de outra forma. Você percebe, quando você fala dessa maneira, você se conecta com a pessoa, né? Você fica ali, apesar de você ser o líder na hierarquia, ser chefe, você se conecta, fica no mesmo nível, porque você também cometeu erros. E ainda está dando uma dica para a pessoa, para ela encurtar caminho e desempenhar melhor a função dela. Pensa num chefe ou num professor dizendo assim: nossa, isso nunca aconteceu comigo. Ou então, eu jamais faria isso. Qual é a sua sensação? O que você sente quando alguém, um superior a você, fala esse tipo de coisa? Até mesmo um colega, né? Você sente que a pessoa é arrogante, sente até repulsa pela pessoa. Mas, e se essa pessoa falar assim: olha, você sabe que no começo da minha carreira, essa daí era uma das minhas principais dificuldades? Ou então: olha, eu penei para aprender isso, mas até eu desenvolvi uma técnica, olha só como é que eu faço agora. Percebe? A pessoa, ela se sente compreendida e não repreendida. Isso faz total diferença. Você inverte a situação, não foca no problema, no erro da pessoa, mas na solução, em como vocês dois construíram uma solução para resolver aquela questão. E isso acaba desarmando a pessoa, porque ela não se sente repreendida. Ao contrário, ela sente que você, inclusive, está ajudando para que ela cresça na carreira, ou então para que ela supere uma dificuldade. Você não se coloca num pedestal. Ao contrário, você assume que é humano e também comete erros. É mais uma postura como se você fosse um mentor do que um juiz, uma pessoa ali que está fazendo julgamentos. O Carnegie, olha gente, isso ele falava, o livro foi publicado em 1936 e ele falava isso numa época que eu acho que era até muito mais pesado, era muito mais difícil do que hoje você demonstrar fraqueza.
acabava sendo um mito, né? Você, líder, tem que demonstrar sempre força. E ele quebrava esse mito, mostrando que, ao contrário, que quando você demonstra vulnerabilidade e fraqueza, você aproxima a pessoa, né? Você mostra humanidade. Isso me lembrou, inclusive, o livro da Brené Brown. Não sei se você já leu ou então se assistiu, tem uma palestra dela no TED, dá para ver facilmente aqui no YouTube. E a Brené Brown tem um livro que é best-seller, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que fala justamente disso, que quando você assume a sua vulnerabilidade, você acaba se conectando muito mais com as pessoas. Eu falo isso também no meu curso sobre como fazer o seu melhor vídeo. E quando você comete um erro, você acaba trazendo a pessoa mais próxima de você, porque ninguém gosta. Quem é que se conecta com uma pessoa perfeita, gente? Eu acho que dá até uma repulsa. Então, na hora de você fazer um vídeo, não tem problema, às vezes, você fazer uma pausa, você gaguejar e também não fazer aquele vídeo perfeitíssimo, com tudo no lugar. Muitas vezes esse vídeo acaba não trazendo as pessoas para perto de você, porque quem é que é perfeito, né? Você gosta de ter uma pessoa, aquela ali é perfeitinha, não é? Então, admitir suas fraquezas, admitir seus erros, não deixa de ser uma forma de conexão. E aqui nessa parte que você quer, que ele fala sobre mudar as pessoas para ser um líder forte, é interessante, né? Você demonstrar fraqueza, e essa demonstração de fraqueza acaba fortalecendo você, porque você traz a pessoa mais próxima a você. É interessante a gente focar no resultado. O que você quer quando se relaciona com uma pessoa? Que tipo de líder você quer ser? Um líder que inspira? Um líder que as pessoas te admiram? Ou um líder que impõe medo? Esse tipo de liderança que o Carnegie fala aqui nesse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é aquela liderança que acolhe e que inspira. Vou dar um exemplo também que a gente pode adotar essa técnica do Carnegie no nosso trabalho. Imagina, às vezes você tem um funcionário que acabou perdendo o prazo. O que vai adiantar você dar uma bronca e falar para a pessoa que ela é desorganizada, que ela não consegue cumprir prazos, que você não vai poder contar com essa pessoa? Às vezes a pessoa está precisando de alguém que acredite nela, e aí você pode dar uma chance e conversar. Por exemplo, você pode falar: olha, o que aconteceu? Por que você perdeu esse prazo? Já aconteceu comigo também, eu já perdi prazo, se isso for verdade, claro, né? A gente sempre fala aqui para quando você conversar com uma pessoa, para você ter um interesse genuíno e para ser sincero, né? Não é para inventar histórias e tentar enganar a pessoa e bajular. Se alguma vez aconteceu com você de perder um prazo, aí você pode ser sincero e falar: olha, isso aconteceu comigo e eu agi dessa maneira. Tem uma outra edição do livro do Carnegie que ele cita também uma secretária que cometia muitos erros de ortografia, e o chefe estava com dificuldade de falar com essa secretária para ela não ficar melindrada. E aí o que ele fez? Ele foi conversar com a secretária, aí pegou um texto que estava com erro de ortografia, leu o texto com ela e falou assim: olha só, gente, essa palavra aqui, ela está escrito errada. E sabe por que eu sei? Porque eu também tenho essa dificuldade. E ele mostrou um caderno que ele tinha feito com várias palavras que ele tinha dificuldade de escrever, e ele fez esse caderno com todas essas palavras e mostrou para ela: olha, eu já tive essa dificuldade também e eu acabei fazendo esse caderno. Aí assim, eu agora não cometo mais esse tipo de erro, porque quando a gente manda, na época era carta, quando a gente manda uma carta para um cliente com erro de ortografia, a gente acaba sendo descredibilizado e a nossa empresa acaba sofrendo um dano com a imagem. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E o que aconteceu foi que ele fala até assim no livro,
que ele não sabe se a secretária passou a adotar essa técnica do caderninho, mas que ele verificou que os erros de ortografia diminuíram bastante. Quer um outro exemplo também que a gente pode aplicar essa técnica na nossa casa? Às vezes o seu filho foi mal numa prova. Ao invés de você dizer, olha, você não estudou o suficiente, eu nunca tiraria uma nota dessa. E às vezes você não lembra, mas quando você vai pegar, olha, na minha época era caderneta, né? Quando você vai pegar a sua caderneta, você fala assim, nossa, eu acho que o meu filho, as notas dele são até melhores do que a minha. Mas ao invés de você descredibilizar o seu filho e fazer essa crítica contundente em cima dele, você pode dar um seu apoio para ele, vai funcionar muito mais. Você pode chegar e falar assim, olha, eu sei que essa matéria é bem difícil, você acha que eu posso te ajudar de alguma maneira? Será que a gente pode estudar juntos? Hoje tem, inclusive, tanta facilidade para isso, né? A pessoa pode até estudar vendo o YouTube, vendo também inteligência artificial, mas você pode ali se colocar nesse papel de uma pessoa que está querendo ajudar para que ele supere essa dificuldade. Não adianta você ficar só criticando. A tendência é a pessoa ficar com raiva de você e não se modificar. É a tendência, né? Às vezes a pessoa também usa essa raiva para falar, ó, ela vai ver só como é que eu vou me dar bem na outra prova. Mas em geral não é assim que acontece. Em geral, esse filho pode ficar bem ressentido, né, com a mãe ou o pai, quem quer que esteja fazendo essa crítica. E o que você quer, o resultado final, você quer que seu filho tire uma nota boa, né? Então, a gente aqui aprendendo com o Carnegie. E eu tenho certeza que muitas vezes você já faz essa técnica do Carnegie, de falar sobre o seu próprio erro. Conta pra mim aqui nos comentários se você costuma fazer esse tipo de coisa para ter mais conexão com a pessoa, né? Antes de você criticar a pessoa, você fala também que você errou, já teve dificuldade também naquela função ou para fazer aquele tipo de tarefa. O bacana é que quando a gente lê o livro, a gente percebe que está no caminho certo. Ele reforça, às vezes, muitos comportamentos que a gente tem e não percebe que eles são tão importantes e tão eficazes. Lendo o livro do Carnegie, a gente tem essa certeza. Vamos terminando por aqui. Se esse episódio encorajou você a ser um líder mais humano, então, por favor, curta esse episódio e também, se você puder, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. E se você puder também, faça um comentário, conta o que você está achando dessa série. Muito obrigada sempre pela sua companhia. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o capítulo 4, que é Ninguém Gosta de Receber Ordens. Vamos ver o que o Carnegie tem a dizer e mais uma técnica para a gente conseguir modificar as pessoas sem que as pessoas fiquem com raiva da gente. Até o próximo episódio. Muito obrigada sempre pela sua companhia. Tchau!